Capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas. E a chuva do céu foi contida, e as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, do 17º dia do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera, e ele enviou um corvo, que saindo ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si, para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias. E novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, uma palavra bem conhecida, né? Quem aqui nunca ouviu falar do dilúvio? Que mesmo que alguns teólogos digam que não foi universal, que teria sido em um lugar específico, parcial, mas nós acreditamos pela Bíblia que esse dilúvio ele foi total, universal, porque a própria palavra já está dizendo, né, que por toda a terra. Essa palavra vai aparecer algumas vezes aqui. Eu lendo esse texto, irmãos, eu fiquei pensando, quero trazer aqui para os irmãos, que com muito temor e tremor, pensando sobre algo que eu tenho falado muito para os irmãos aqui, não só sobre a sapiência, a sabedoria de Deus, mas como a Bíblia, ela não pode ser considerada um livro comum, e como a Bíblia ela é inerrante, pelo fato de que a Bíblia está interligada. A Bíblia está conectada, de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia não foi escrita segundo as metodologias e segundo os conceitos humanos. A Bíblia ela foi escrita por 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós podemos afirmar que a Bíblia, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E por isso que a Bíblia ela tem a palavra certa, ela tem a palavra que tem a direção do coração do homem. E pensando nessa palavra que nós lemos, como essa Bíblia está interligada, esse texto ele tem vários paralelos, ele está correlacionado com outros textos do Novo Testamento. Como assim, pastor Mauro? Nós percebemos que o texto diz no versículo 1 que Deus se lembrou de Noé. É claro que isso daqui é uma figura de linguagem, porque Deus não se esquece. Isso daqui é uma figura de linguagem para que nós, como humanos, da nossa mente tão pequena, possa entender a linguagem de Deus. Deus nunca se esquece, porque a mente, a memória de Deus, ela está intacta. Como eu sempre falo aqui, Deus não precisa de fosfosol, né? Deus,
ele está nesse momento olhando para a terra e todas as coisas estão detalhadamente sob o controle dele. Até essa questão do vírus, ele sabe tudo. Como surgiu, ele sabe a cura, ele sabe como os homens estão fazendo as vacinas, tudo. Ele sabe o tratamento, né? Tudo. Então, irmãos, Deus, ele estabeleceu nesse período aqui, que ele ia destruir o homem, toda a carne. Eu quero fazer daqui a pouco um paralelo com os irmãos, no capítulo 6, quando ele vai dizer para Noé que Noé deveria construir essa arca. Porque Deus pré-estabeleceu aqui que ele destruiria toda a carne. Quando ele está falando toda a carne, ele está se referindo ao homem, aos animais, aos peixes e às aves. Toda a carne. Então, quando a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé e de todo o ser vivente, observe que Deus não apenas está se referindo a Noé, mas a todo ser vivente. O que significa, eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui também. Irmãos, Deus, ele não vai se esquecer de nós. Em qualquer situação, em qualquer momento, mesmo que nós, como o irmão Aldo disse aqui, na nossa pequena mente, nas nossas ansiedades, né, na nossa debilidade, na nossa pequenez, nós temos dúvidas, às vezes o ceticismo bate no nosso coração, porque nós no meio da tempestade, nós nos sentimos muito inseguros, como os discípulos se sentiram no momento da tempestade. Mas Deus, irmãos, não importa o caos, a circunstância, chegará um momento que Deus se lembrará de nós. Deus tem a solução, Deus tem a resposta, como ele tinha aqui para Noé. Nós sabemos que entrou somente Noé e a sua família na arca. E essa arca aqui, ele é um tipo da salvação, um tipo de Cristo. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou dele, dos seus animais, e a Bíblia diz que os animais do justo são abençoados por Deus. Deus abençoa a nossa casa, os nossos animais. Deus abençoa aonde quer que o cristão ele coloque a sua mão, onde quer que ele ande, Deus o abençoará com certeza. E nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que depois de 40 dias, houve chuva por 5 meses, 150 dias. Os irmãos imaginem que essa chuva, vocês já viram uma chuva torrencial? Muito torrencial? Não dá para comparar com o que estava acontecendo aqui, porque não era chuva de nuvem apenas. Essa chuva, Deus abriu as comportas do céu. Eu já ensinei os irmãos que aí para cima, é tudo água. Ao redor, essa água ela vem do trono de Deus. O Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essas águas que estão saindo do trono de Deus, elas vão, quando chega o momento que elas transbordam, elas caem por cima, onde está o domo que protege aqui o universo, e Deus abriu esse domo, e as águas caíam. Deus abriu também a fonte do abismo, brotava a água da terra. Então os irmãos imaginem o volume de água que caiu durante esse período. Por 5 meses, dia e noite, não se viu o sol, era só chuva, chuva e mais chuva. Quando se teve, esse período passou de 5 meses, Deus então ele vai fechar o domo e ele vai fechar a fonte do abismo. Então as águas vão minguando, começaram a diminuir, e Noé, ele ficou ali dentro da arca, esperando. As águas predominaram, choveu 40 dias e 40 noites, as águas predominaram de tal maneira que cobriu os montes. Nós lemos aqui que teve um momento que o topo dos montes começou a aparecer, para os irmãos imaginar a quantidade de água. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Deus começa a minguar as águas, Noé vai pegar um corvo, observe isso aqui, ele vai soltar. E o corvo ele ia e voltava. O que significa isso? O corvo nós sabemos que é uma ave de rapina que se alimenta de carcaça. Não havia possibilidade de ele achar nada porque estava tudo submerso. Ele ia e voltava. Então aqui se subentende pelo texto que quando ele foi e ele não voltou mais, provavelmente já estava seco e ele deve ter pousado lá nas carcaças. O corvo também é um tipo aqui do sacrifício que acontecia no santuário de manhã e à noite, porque Elias,
quando ele estava lá no val de Querite, no ribeiro de Querite, os corvos levavam carne para ele de manhã e à noite. De manhã e à noite. Agora, o que eu quero me deter com os irmãos aqui, é a partir do versículo 8, sobre essa pomba, que é a palavra ioná, né, do hebraico, que significa mensageiro. A palavra pomba, ioná, significa mensageiro. Lá no livro de Cantares, ela é colocada como uma pomba que habita na fenda das rochas. Isso é o esconderijo do Altíssimo, aonde a Bíblia diz que Deus guarda, esconde os seus servos. Isso é em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de escassez, em tempo de perseguição, em tempo de tristeza, em tempo de luto. O cristão tem o esconderijo do Altíssimo, aonde ele pode se refugiar. E haverá momentos que Deus nos esconderá lá, porque Deus sabe onde está a nossa estrutura, até onde nós podemos ir. Então Deus nos esconderá no esconderijo do Altíssimo. Agora observe. Versículo 8, a Bíblia diz que aconteceu ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela, essa janela, ela ficava em cima, lado de cima. A arca, irmãos, ela não tinha leme. Por que não tinha leme? Porque essa embarcação era conduzida por Deus, era Deus quem guiava ela no meio da tempestade. É Deus quem conduz a sua igreja no meio da tempestade, no meio da perplexidade e da luta. Deus tem o controle do leme da sua igreja. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Mesmo no meio da tempestade, Deus haverá de conduzir os seus fiéis. Isso aqui é bíblico, é promessa de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia diz que ele foi, no versículo 9, né? E o corvo que saindo voltava, ia e voltava até secar de sobre a terra, as águas. Significa que ele deve ter ficado por lá, pousado nas carcaças. E o versículo 9, ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não achou descanso para os seus pés. Isso daqui significa, é um tipo, o que são águas? Águas na Bíblia, ela tipifica multidões, povos em efervescência. Isso aqui significa, essa pomba, ela tipifica o Espírito Santo também. O fato dela não achar lugar para repousar, significa que às vezes o Espírito Santo não encontra lugar para repousar no coração do homem. Então ela volta, o Espírito Santo volta. A arca também é um tipo do trono de Deus. Ele volta para o trono de Deus. A Bíblia diz que ele fica nas rodas do trono, né? Emitindo movimento ali. E essa pomba, ela ia e voltava. Noé recolheu ela, colocou dentro da arca ainda. E a Bíblia diz que ele esperou mais 7 dias. Depois ele novamente soltou ela. E o que me chama a atenção aqui, que eu fiquei pensando muito tempo, lendo esse texto várias vezes, no versículo 10, e ele ficou mais outros 7 dias. E novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira. Os irmãos sabiam que esse texto, ele está correlacionado, ele tem um paralelo, é um tipo do que aconteceu no Getsêmani. Porque o que tinha no Getsêmani? Plantação de oliveiras. Ali era uma plantação de oliveiras. À tarde. E a Bíblia ainda diz que essa pomba traz no seu bico um ramo de oliveira. O que é um ramo de oliveira? É um tipo de Jesus. Jesus, segundo Romanos capítulo 11, ele é a raiz da oliveira verdadeira. O profeta Isaías diz que ele é a raiz de Jessé, o rebento de Davi. Então essa oliveira tipifica, a pombinha significa o Espírito Santo. Essa oliveira tipifica Jesus. A arca tipifica o trono de Deus. Os irmãos perceberam a atuação de Deus aqui, das 3 pessoas da divindade, atuando no momento do dilúvio. Deus, irmãos, como eu sempre digo, não muda sua agenda. Deus não para de trabalhar. Deus trabalha em tempos de felicidade, em tempos de angústia, em tempos de pandemia, em tempos de cataclismo, em tempos de escassez. Deus não para de trabalhar, e Jesus disse isso: convém que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E ele disse assim: meu Pai trabalha até agora. Então Deus está trabalhando nesse momento.
Deus não está estagnado nesse momento. Deus está olhando para o seu povo. Deus está atento a todos os acontecimentos. Deus está olhando para os hospitais nesse momento. Deus está olhando para as UTIs, para os profissionais de saúde. Deus está olhando para as pessoas que estão em desespero nesse momento, porque a igreja está mobilizada orando, a igreja está buscando, os crentes estão orando e buscando a face de Deus, e nós queremos que a igreja seja uma igreja forte, que ore, que busque a presença de Deus, para que ela possa tocar o coração de Deus. É momento de nós orarmos. Acompanhe comigo aqui na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, observe comigo, que eu quero mostrar para vocês aqui. No capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó: aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Agora, olha o versículo 3. E o Senhor disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Irmãos, a maioria das pessoas que lê esse texto não consegue entender esse texto. Aqui havia um momento de muita corrupção no gênero humano. Deus estava olhando para a terra, e eu acredito que hoje nós estamos vivendo um período assim. Eu acredito que hoje o que está acontecendo no meio da política, né, no meio da sociedade, está incomodando Deus. Porque às vezes chega a dar nojo você abrir, ligar a televisão, a TV, as redes sociais, você vê a hipocrisia que existe nessas CPIs que estão tendo feito aí. Você percebe pessoas, como o irmão Aldo falou aqui, tentando até negar que as pessoas recebam um tratamento para essa doença. Já não tem esperança, e ainda quando surge uma pequena esperança, eles querem atenuar, eles não querem deixar que isso aconteça para poder prejudicar o governo. Mas não é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. Aqui havia um tempo, um período de muita corrupção do gênero humano, e Deus então, ele bate na mesa da decisão, e ele decide destruir toda a carne. Quando nós lemos o versículo 3, muita gente pensa que Deus está dizendo assim, que a partir de agora, a partir de então, a vida do ser humano, ele passaria a viver só 120 anos. Porque até então nós encontramos relato bíblico dizendo que os homens viviam 900, viviam 800, Matusalém viveu quase 1000 anos, né? Foi o que mais viveu. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os homens só viveriam 120 anos, porque esse é o período que demorou a construção da arca. Deus está dizendo, a partir de agora, vocês viverão, os homens viverão só 120 anos, porque é o período da arca. Quando chegou a arca, que a arca ficou pronta, Noé entrou na arca com a sua família, Deus mandou o dilúvio e todos morreram. Então durou 120 anos apenas a vida do ser humano. Nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda esse mundo, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver, mas uma coisa é certa, precisamos estar preparados. A vinda de Jesus está se aproximando, é iminente. Que nós estejamos atentos, olhando para Ele, buscando a sua face, vivendo em comunhão com Ele, porque a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar o seu povo. Perceberam, irmãos, esse texto? E mais uma coisa que eu quero mostrar ainda nesse texto, se você perceber bem o versículo 3, ele diz assim: o Senhor disse, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O que significa isso daqui? Que o Espírito Santo, nesse momento aqui, no Antigo Testamento, ele já convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo, como no Novo Testamento. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a partir desse momento aqui, nós percebemos que o Espírito Santo ele se retira. Ele vai agir no Antigo Testamento, a partir de aqui, só esporadicamente. Isso que a teologia chama de conta-gotas. Ele vai agir sobre profeta, rei e sacerdote. E ele só vai voltar novamente a atuar sobre outra pessoa, vai pousar sobre uma pessoa agora no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, por ocasião do batismo de Jesus. Então nesse momento também tipifica a pombinha com o ramo de oliveira no seu bico, porque quando Jesus está sendo batizado, lá no capítulo 3, quando ele sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas porque a pomba tipifica simplicidade,
humildade, beleza, rapidez. Fala dos 7 atributos que Jesus recebeu do Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério. Eu fiquei pensando, porque nós sabemos que a pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo, assim como o vento, a água, o fogo, tudo isso é símbolo do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando, por que a pomba? Aí eu fui dar uma olhada, estudar um pouquinho sobre a pomba, eu descobri algumas coisas. Você sabia que as pombas, embora elas variem de tamanho, mas na média, uma pomba, ela tem 30 centímetros? Vocês sabiam disso? O que significa isso dentro da tipologia bíblica? Significa que Jesus iniciou o seu ministério após o batismo, a partir dos 30 anos. E ele vai até os 33. Uma outra coisa interessante é que a pomba, quando ela bota os seus ovos, fica um período de incubação de 18 dias, para que os filhotes nasçam. Isso remete para Jesus. Jesus dos 12 anos até os 30, ele não aparece na narrativa bíblica. Ele ficou 18 anos, sem que nós possamos encontrá-lo nas páginas da Bíblia. Só aos 30 que ele vai reaparecer. O ministério de Jesus é totalmente orientado pelo Espírito Santo, porque Jesus aqui como homem, ele não era onisciente, ele não era onipresente, ele não era onipotente. Jesus sentia dor, Jesus sentia medo, Jesus sentia cansaço, mas todas as coisas que ele fazia, o Espírito Santo estava no seu ministério, orientando ele para que ele pudesse tomar as decisões. Ele conhecia os pensamentos dos homens através do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo se manifesta em forma de uma pomba. Irmãos, olha o que a Bíblia está nos revelando aqui nessa noite. Uma coisa também muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Vamos ler um texto aqui, em Isaías 53, versículo 1 e versículo 8. Glória a Deus. Isaías 53, versículos 1 e 8. Olha como diz a Bíblia. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Vamos ler a partir do 2 também. E quem se manifestou o braço do Senhor? Olha lá. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. O que a pombinha tinha no seu bico? Um ramo de oliveira. Tem uma tradução que ainda diz, um ramo de oliveira verde. Por que verde? Porque Jesus está vivo. Jesus é vivo. O dono desta igreja é vivo. O dono do mundo é vivo. Ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. Olha lá, não tinha formosura e nem beleza. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Todos nós, não, pode continuar, do 3. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você sabe o que é ser esmagado? Você sabe o que tinha lá no Getsêmani, por isso que eu citei? Plantação de oliveiras. Você sabe que lá no Getsêmani tinha pedras que eles utilizavam, era um jardim, onde eles esmagavam o fruto da oliveira, que nós conhecemos como azeitona, para fazer o óleo, e aquelas azeitonas eram esmagadas. Por isso Jesus é a oliveira verdadeira. Observem lá, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. Sabe o que é ser arrebatado? É ser tirado. A tradução de vocês deve dizer assim: tirado da terra dos viventes, cortado da terra dos viventes, como um ramo de oliveira que é cortado. Quando Noé
ele tira aquela pombinha e traz para dentro da arca. A arca é um tipo do trono de Deus. Quando Jesus ressuscita também, ele vai na direção do trono de Deus. Foi lido o Salmo 24 aqui, que é o momento da ascensão de Jesus. Cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Então, irmãos, vocês perceberam como que tudo que está na Bíblia não é coincidência? Como a Bíblia Sagrada, ela tem o caminho para o ser humano, como a Bíblia Sagrada tem a direção certa, como aquilo que eu e você desejamos, questionamos no nosso coração, nós encontramos estudando as Escrituras, lendo a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é a palavra que vem do coração de Deus para o coração da sua igreja, a bússola para a salvação do ser humano, a carta magna, a regra de fé do cristão é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Nós não temos dilúvio hoje. Mas quantos problemas, quantas dificuldades estão acontecendo? A pomba não voltou mais para a arca. Como que diz lá em Gênesis 6:3? Que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Vamos ler mais um texto. João 14:16. Observe o que o texto vai dizer. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 16. Olha como está um paralelo aqui com o texto de Gênesis 6:3. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ajudador, para que fique convosco para... Lá ele disse, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele ia enviar o dilúvio e destruir o homem. Mas aqui ele diz, no Novo Testamento, eu rogarei ao Pai. Um pouquinho antes ele ainda vai dizer, eu preciso ir, se eu não for, ele não virá. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ele está falando da pombinha, do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Então, irmãos, o que quer dizer isso? Na sua grande benevolência, na sua grande misericórdia, o Espírito Santo, a partir de agora, do Novo Testamento, Ele está com a igreja, Ele está conosco, Ele vai entregar a igreja nas mãos de Jesus no momento do arrebatamento. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo renova as nossas forças, o Espírito Santo nos mostra a direção, Ele nos ensina aquilo que nós não sabemos. O Espírito Santo está com a igreja nesta noite, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não vai destruir mais o mundo com dilúvio. Ele deu um sinal, né, para Noé, que nós chamamos de arco-íris. Na verdade, arco-íris na verdade a Bíblia diz arco. Nós falamos arco-íris porque nós temos aqui, ó, a íris dentro do olho, né, que é o que faz a gente discernir as cores. Então ele disse para Noé, todas as vezes que você olhar, eu vou te dar um sinal. Gênesis 9:15, né? E quando você olhar, você vai se lembrar. Então me lembrarei da aliança que há entre mim e vós. Gênesis 9:15. Não destruirei mais a terra com dilúvio. Mas nós sabemos que essa terra, ela está entesourada para o fogo. Então quando a Bíblia diz isso, nós pensamos logo em guerra. Os irmãos perceberam, de um tempo para cá, eu tenho falado muito isso daqui, como que está a situação do mundo? Você olha assim, ó, parece que tem uma névoa, né? Estranha. Parece que o mundo está mergulhado numa treva. E só há uma esperança para o mundo, irmãos. Jesus Cristo. A pombinha ainda está procurando lugar para pousar. O coração dos homens. E a igreja tem a mensagem certa. A mensagem que Deus colocou no meu e no teu coração é a mensagem do Evangelho. A mensagem que transforma. A mensagem que liberta. A mensagem que traz esperança. A mensagem que dá direção. A mensagem que traz renovo. A mensagem que traz alento. A mensagem que traz alegria. A mensagem que dissipa a tristeza. A mensagem que traz esperança mesmo na pandemia. A mensagem que traz
traz a paz que excede todo entendimento, como foi lido aqui nesta noite. Sabe o que é paz que excede todo entendimento? É mesmo na pandemia, mesmo na luta, mesmo nós ansiosos, mas nós sabemos, estamos em paz, porque o Senhor está conosco, e nós podemos dizer como salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Senhor guarda a nossa casa, o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor, o Senhor nos livra das pedras do caminho, porque o Senhor está conosco e Ele cuida de cada um de nós. Você já sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Você já falou com Ele hoje, irmão? Você já pediu para Ele te guardar? Você já pediu para Ele dirigir os teus passos hoje? Você já orou e falou com Ele hoje? Você já falou para Ele que você ama o Senhor Jesus hoje? Você sabia que todo o protagonismo que às vezes nós dirigimos para o Espírito Santo, Ele transfere para Jesus? Ele é Deus, mas tudo aquilo que nós dirigimos para Ele como protagonista, Ele transfere para Jesus. Jesus disse isso: Ele me glorificará. Então tem até um livro famoso, né, que às vezes as pessoas não entendem, que é colocado no rol das heresias, Bom Dia Espírito Santo, porque o autor coloca o Espírito Santo como protagonista, como centro, e o centro é Jesus. O Senhor Jesus é o centro, o Senhor Jesus é o dono da igreja, o Senhor Jesus cuida da sua igreja. Então, irmãos, que nós possamos descansar, continuar caminhando firmemente, olhando para o alvo, sabendo que em quem nós temos crido, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu vou correndo no estádio como atleta, olhando para o alvo, sabendo em quem tenho crido. Então nós acreditamos, nós cremos, a nossa fé, a Bíblia diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. Você percebeu a palavra? A vitória que vence o mundo. Não está escrita a arma que vence o mundo, não é o fuzil AR-15, não é o míssil, não é o helicóptero, não é o caça F-16, não é o porta-avião. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então que o Senhor possa acrescentar a nossa fé, que nós possamos acreditar piamente, né, nas suas promessas, na vinda de Jesus, porque nós servimos o Deus vivo, o Deus dessa igreja, o Deus dos cristãos, o Deus da igreja que está espalhado por toda a terra. Os crentes fiéis servem o Deus vivo. Nesse momento, Ele está olhando para esta terra, Ele está no trono. O seu trono é móvel, o seu trono tem rodas, o que significa que Ele não está parado. Deus está em movimento, e a força motriz da igreja é a ação do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus. Agradecer a Deus por esta noite, por essa oportunidade, né? Soberano e eterno